caso surpreendente. Ele se aproxima e pergunta quem é ela. Ela diz que não é da conta dele e pede para ele ficar longe dela. Ele pergunta por que ela está nervosa. Ela pede para ele se afastar e fala que esse shortinho curto dele é muito feio. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude e diz que ela já está pegando pesado. Ela diz que a roupa dele é muito estranha e que não o quer perto dela e que vai ser melhor ele ir embora. Ele fala que já no caso dele, ele a acha muito bonita e por isso ele está querendo conhecê-la. Ela diz que tem namorado e pede por favor para ele se afastar. Ele faz mais algumas tentativas, mas ela diz para ele que ele já está incomodando e que se ele não for embora, ela vai ligar para a polícia. Ela fala que esse carro é muito legal e diz pra ele que talvez eles possam sair pra comer alguma coisa. Ele fala que tudo bem, mas ainda há pouco ele tentou conhecê-la, mas ela pegou bem pesado com ele e pergunta o que aconteceu. Ela muda de assunto e pergunta se o carro é dele, e ele responde dizendo que esse é um dos carros dele, e ela diz que gostou muito do carro dele. Ele pede pra ela esperar. Ele pergunta o nome dela e brincando diz que o nome dele é Papai, e ela o chama de Papai e diz que é um prazer conhecê-lo. Ai, pai, para! E como ela pede pra ver o carro, ele fala que vai abrir a porta pra ela. Ela diz pra ele que a próxima parada é no shopping. E dentro do carro ele pergunta por que ela não estava interessada nele e por que logo de começo ela não quis falar com ele. Ela pede desculpas e fala que não o conhecia e que na verdade ela não tem namorado. Ele fala que agora só tem um problema porque ele está confuso porque do jeito que aconteceu parece que ela só voltou por causa do carro. Ela fala que não é verdade e pede desculpas e fala que talvez ela devesse ter dado uma chance pra ele logo de começo. E diz pra ele que ela acha que eles devem se conhecer. E já nesse momento ele fala que vai sair do carro porque tem uma coisa que ele quer dar pra ela. Ela pergunta se ele tem alguma coisa pra dar pra ela e ele diz que sim. Ele pede pra ela ficar na frente do carro. E em seguida pergunta como ele vai abrir o capô do carro se ela está sentada nele. Ele pede pra que antes dele abrir ela dá uma volta pra ele. Ele diz que agora ele tem certeza que ela é interesseira. Ela pergunta o que ele está dizendo e fala que ela não é interesseira. Ela pergunta quantas vezes ela vai precisar dizer que ela não é interesseira e também que não tem namorado. E diz que ele está falando isso porque ele ainda não esqueceu o que aconteceu no começo. E depois que ele fala novamente que ela é interesseira, ela fala que não é e que ele vai arrumar um problema com ela. Então ele fala que ela está sendo gravada e pede para ela dar um sorrisinho para a câmera. Nesse vídeo, Landon começa perguntando se está tudo bem, e em seguida fala que ela tá incrível e se apresenta para ela. Ele fala que gostou muito da tatuagem dela e diz também que acabou de se mudar há pouco tempo para a cidade, e que ele também gostaria de fazer uma tatuagem e pergunta onde ela fez a dela. Ela diz que não fez na cidade, então ele pergunta de onde ela é. E como ela fala que veio da Flórida, ele pergunta de que parte. E percebendo que ela não está gostando de tantas perguntas, ele fala que gostou do estilo dela e que gostaria de saber mais sobre ela. Ela fala que não está interessada em conhecê-lo e ele pergunta por que não. E ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele pede o número dela e fala que talvez ele seja o tipo dela, mas ela ainda não sabe, e diz que ela está julgando o livro pela capa. Mas como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. Ela pergunta se esse carro é dele, e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que ele tem um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele pergunta por que isso importa.
Ela fala que talvez eles possam fazer alguma coisa, mas ele a interrompe e fala para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela fala que talvez eles possam se conhecer. Então ele diz para ela que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela. E depois que ela diz para ele que ela estava indecisa, ele pergunta por que ele iria querer conhecer uma pessoa que foi tão rude com ele. Ela pede desculpas e ele fala que ela está perdoada e que ele vai nessa. E como ela diz que não, ele pergunta o que ela quer dizer. E em seguida pergunta também por que ela está fechando a porta dele. Ela pede para ele ficar calmo e em seguida pergunta se ele realmente não está nem um pouco mais interessado nela. Ele fala que no começo ele queria conhecê-la, mas ela olhou de uma maneira muito estranha para ele e disse que ele não faz o tipo dela. Ela pergunta o que ele está prestes a fazer agora. Ele fala que não tem nada em mente e que provavelmente ele vai para casa dele. E quando ele pergunta o que ela vai fazer, ela fala que vai com ele. Ele fala que nem ele ainda sabe o que ele vai fazer, mas se ela quiser entrar no carro, eles podem conversar sobre isso. Ela pergunta o que ele está pensando em fazer agora. E ele responde dizendo que ele acabou de vir da casa do primo dele e que realmente ele ainda não tem planos. Ela diz para ele que ela gostaria de ir fazer compras no shopping e pergunta se ele quer ir com ela. Ele fala que ela tá parecendo outra pessoa. Ele diz que no começo ela não parecia muito interessada nele, que ele tá achando que ela voltou por causa do carro e que tá achando também que ela é interesseira. Ela fala que ele a pegou e que é verdade, mas que isso não impede que eles possam se conhecer. Ele diz que ele não gosta nem sequer de flertar com interesseiras e pede para que ela saia do carro dele. E depois que ela fala que para ela tudo bem, ele deseja para ela um ótimo dia.